OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a satisfação, a honra de conversar com o João Rafael Araújo Filho, que é sócio-líder da área de transações da Grant Thornton Brasil. João, é um prazer tê-lo aqui conosco na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Professor, muito obrigado. A honra é toda minha, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer participar do programa. Bom, e o tema é um tema muito interessante, que vem a ser o mercado de capitais. Sabemos que o mercado de capitais é extremamente importante para o desenvolvimento econômico de um determinado país. Mas eu queria que você me colocasse, do teu ponto de vista, quais são os pontos positivos que temos no mercado de capitais. Assim, professor, o mercado de capitais, falando de maneira genérica, né, o que é o mercado de capitais é um ambiente em que as empresas podem acessar com o objetivo de levantar capital. Por diversas razões, isso a gente pode discutir mais para frente. Esse mercado de capitais, ele pode funcionar tanto para renda fixa, que seriam debêntures, instrumentos de dívida, ou instrumentos de ações, que hoje em dia os mais comuns, né, que a gente ouve tanto falar dos IPOs, que são as ofertas iniciais de ações. Então, o mercado de capitais é esse ambiente onde as empresas podem acessar com o objetivo de levantar tanto dívida, né, no mercado de dívida, ou no mercado de ações. Logicamente, o que vai mudar aí é essencialmente o perfil do investidor. Existem investidores que eles têm um perfil mais conservador, então ele provavelmente vai migrar mais para renda fixa, e se for um investidor mais arrojado, com mais apetite a risco, ele tende a migrar para um ambiente de renda variável, né? Obviamente que hoje existe uma tendência natural a aumentar o ambiente de renda variável. Logicamente o senhor pode discorrer melhor do que eu, o ambiente macroeconômico ajuda, né, vem ajudando com a redução da taxa básica de juros, existe uma migração natural do investidor do ambiente de renda fixa, né, que aquele cenário de juros real, juros de 2 dígitos não existe mais, no futuro previsível a gente não deve mais observar um juros de 2 dígitos, então existe um apetite maior do investidor para migrar da renda fixa para a renda variável. Em adição a isso, professor, eu acho que também vale a pena destacar, considerando o ambiente, a democratização dos investimentos, né? Há algum tempo, né, você ter uma conta no corretor era um luxo, era muito difícil, era para poucos, digamos assim. Hoje em dia, essas novas plataformas de investimento democratizaram muito o acesso à Bolsa de Valores. Então, né, essas plataformas digitais como XP, BTG e as outras tantas que tem hoje no mercado, democratizaram muito esse processo, e isso está refletido no número de CPFs que a gente vê hoje com registro na B3, na Bovespa. Né? Bate recorde a cada semana a quantidade de CPFs negociando, e isso também se reflete também na proporção de investimentos. Quando a gente olha a participação de investidores estrangeiros e nacionais, a gente vê um crescimento a cada ano, que na minha visão deve-se basicamente a esses dois grandes fatores: uma migração natural em virtude do cenário macroeconômico, um cenário de juros mais baixos, e a gente também tem uma situação em que essas plataformas digitais democratizaram o acesso a esses instrumentos, né, ao mercado de capitais, esses instrumentos um pouco mais sofisticados. É verdade, João, você está me lembrando que já há um bom número de anos atrás, eu lecionava uma disciplina
na parte do vespertino, na parte da tarde, ali na universidade, na minha universidade, na USP. E tinha e a classe jovens, né? Um pessoal muito jovem, de 18, 19 anos, mas eles tinham um apetite enorme pela questão da Bolsa, naquela ocasião que foi perto de 2006, 2007, foi um período que a Bolsa estava bombando, né? E você acredita que eu colocava o computador, eu abria a minha carteira e mostrava para eles de maneira fictícia, claro, eu não realizava a operação, eu escondia tudo, né? Mas eu colocava a operação lá como se fosse fazer a operação e mostrava para eles como é que se fazia uma determinada compra ou venda após eles estarem registrados numa determinada corretora. E foi um sucesso extraordinário. Os jovens querendo entrar no mercado de bolsa, e hoje em dia, como você colocou, essa democratização é cada vez maior, porque tudo é feito hoje pelo celular. A pessoa acompanha a sua carteira, dá ordens de compra, de venda, e tem uma rapaziada aí, uma juventude, que está todo dia ali jogando com opções, tentando ganhar R$50, R$100, mas esse é um ponto muito importante que você destacou, além do fato macroeconômico de que estamos ainda estamos com taxas de juros bastante baixas, né? Há uma tendência para que essa taxa de juros, Selic, ela se aproxime até o final do ano, provavelmente, segundo o relatório Focus, perto de 7%. Mas até lá ainda vai demorar um pouco, né? Mas você também salientou algo extremamente importante, que são milhares de CPFs que se agregaram à Bolsa, e temos uma Bolsa muito pujante, a B3, né? Inúmeras ações, a maioria das ações das blue chips também são transacionadas na Bolsa de Nova York, através dos ADRs, e agora podemos, inclusive, comprar ações através dos chamados BDRs de empresas norte-americanas. Ou seja, é algo fantástico, não é verdade, João Rafael? Sem dúvida, eu acho que tudo isso faz parte desse movimento da democratização, né? Eu acho que é uma evolução natural do mercado de capitais, todas essas evoluções são muito bem-vindas, essa flexibilização das BDRs aqui no Brasil também é muito bem-vinda, né? Eu acho que a gente observou numa certa extensão algumas empresas indo abrir capital diretamente em Nova York, né? A gente sabe que existe um apelo maior, um público maior e de repente mais que valorize mais as empresas de tecnologia. Então existem empresas brasileiras que acabam que, por uma questão meramente comercial, de entender que vai atrair uma valorização melhor das ações, buscam diretamente esse mercado, mas assim, é importante, na minha cabeça, que tudo seja muito flexibilizado, obviamente dentro das regulações, né? A gente sabe que uma particularidade relevante do mercado de capitais é atingir o varejo, né? É atingir as pessoas físicas, e muitas vezes a gente está atingindo pessoas que, apesar de estarem ali depositando as poupanças das vidas das pessoas, elas não necessariamente são educadas em finanças da melhor forma. Então, é muito importante que isso tudo seja regulado, mas é muito importante que esse mercado vá se adaptando ao longo do tempo. O senhor mencionou 2006, 2007, os episódios lá das aulas, é engraçado. Foi justamente um dos grandes momentos que a gente teve aquele boom de IPOs em 2006, 2007, e foi justamente que talvez tenha atraído mais essa atenção desse pessoal. E, curiosamente, eu estava justamente pesquisando sobre esse assunto, o Ibovespa, essa época, tinha 44 mil pontos, aproximadamente. Hoje a gente está a 120 mil pontos, 124 mil pontos, e também, novamente, num ambiente muito positivo. Na minha cabeça, o mercado de capitais evoluído, assim, a gente tem que entender que, por exemplo, um IPO, ele funciona como se fosse uma transação de compra e venda da empresa. A grande diferença é que, no final, a gente não está comprando
não tá vendendo para um player estratégico, a gente não está vendendo para um financiador específico, né, um investidor financeiro específico. A gente está vendendo para milhares de investidores, a gente está vendendo para o varejo. É por isso que a gente tem que passar por esse rito regulatório, justamente porque a gente está atingindo essas pessoas que não necessariamente têm toda essa educação em finanças. Mas note que ela é a ponta da cadeia das transações. É o momento em que a empresa vai ou levantar dinheiro para continuar adquirindo novas empresas ou expandindo o seu negócio, ou é o momento em que os investidores que aconteceram em rodadas anteriores do ciclo de vida da empresa, eles têm a oportunidade de ter liquidez. Então, quando a gente tem um mercado de capitais evoluído, para mim, a gente tem, obviamente, uma grande fonte de financiamento, para aumentar os negócios. Se for uma empresa de saúde, abrir hospitais. Se for uma rede de academias, como aconteceu semana passada, abrir mais academias. Se for uma Raizen, que está no pipeline para fazer o IPO, continuar investindo em energias renováveis, em biocombustíveis, etc. Então, isso é muito importante. E também gera essa oportunidade de liquidez, que aí a gente, nas camadas interiores, quando a gente está falando de um private equity, a gente está falando de venture capital, a gente tem essa oportunidade de liquidez, e quando a gente tem essa porta de saída viável, toda a cadeia se beneficia. Toda a cadeia de investimento, porque muitas vezes tem essa percepção que a IPO é coisa para empresa grande. Na minha concepção, sim, mas isso não quer dizer que o mercado de capitais evoluído não beneficie toda a cadeia. Porque a empresa grande uma vez foi pequena, e ela precisou de um investidor privado, via um fundo de investimento, via um private equity, que fez a empresa maturar, de modo que ela conseguisse ganhar porte o suficiente para chegar no IPO. E aí, nesse momento, é o momento em que esse investidor tem liquidez para sair do negócio e conseguir rentabilizar sobre o investimento. Então, o ponto que eu estou querendo trazer, professor, quando a gente tem um mercado de capitais evoluído, a gente tem toda essa cadeia evoluída. A gente tem porque não só IPOs estão batendo recordes, M&As estão batendo recordes, transações privadas também estão batendo recordes. Porque, na minha visão, a gente tem toda essa cadeia funcionando muito bem. João Rafael, vamos pedir um segundinho para o nosso economista, para a nossa telespectadora e para o nosso telespectador, e já retornamos. O que nos move nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho o prazer, a honra de conversar com João Rafael Araújo Filho, que é sócio-líder da área de transações da Grant Thornton Brasil. João, você colocou de uma maneira muito abrangente e muito didática a questão do mercado de capitais brasileiro, principalmente brasileiro, mas é algo que ocorre em todos os países do mundo. Criar um mercado de capitais pujante para que as empresas, através dos IPOs, consigam encontrar recursos trazendo sócios, recursos
que vão ser diluídos com os próprios sócios. Não vai haver nenhum pagamento pelo fato de o sócio entrar na empresa, a não ser que ele vai adquirir aquela determinada ação e o fruto desse IPO vai ficar junto da empresa para que ela faça os investimentos necessários. Vou colocar um pitaco aqui, que é o seguinte: esses tempos de pandemia são tempos muito difíceis, estamos passando por tempos muito difíceis. Se de um lado ficar em casa causou um grave problema para milhares de empresas e milhares de trabalhadores que perderam seus empregos, por outro lado, ficar em casa acabou resultando num aumento da poupança de milhões de pessoas, poupança essa que está sendo dirigida exatamente para os mais diferentes mercados. O mercado da renda fixa, o mercado da renda variável, mercado da construção civil, né, que está numa pujança fantástica, mercado de caminhões, do agronegócio, enfim, algo fantástico também está ocorrendo nestes momentos tão difíceis, né, que nós estamos passando por causa da pandemia. Dentro desse quadro, João, como é que você colocaria a motivação das empresas? O que motiva uma empresa a entrar no mercado de capitais, a abrir o capital? Porque muitas empresas existem, mas de capital fechado. Como abri-lo? Existem várias motivações. As mais comuns, obviamente, é uma fonte de financiamento, né? Como o senhor colocou muito bem, a rigor, o que está acontecendo aqui, o investidor ele compra uma fração da empresa, e aí ele passa a receber a partir daí, além de, eventualmente, receber uma remuneração pela venda da ação, pela valorização da ação, ele também recebe dividendos, então ele acaba participando efetivamente dos lucros daquela empresa, dos lucros e do crescimento da empresa. Então, mas sob a perspectiva da empresa, a rigor o que a gente tem mais comumente é uma fonte de financiamento. É uma fonte de financiamento em que ela não tem, né, juros envolvidos. Ela, na rigor, ela vai pagar dividendos na extensão que ela der lucro e baseado nos planos de negócio da administração. Então, eu acho que a principal motivação é uma fonte de financiamento para, como eu falei, investir no próprio negócio, viabilizar aquisições, né, crescer orgânica ou através de aquisições. Uma outra fonte de financiamento, uma outra motivação, como eu falei, muito comum, que às vezes estão combinadas com várias outras razões, é essa questão da liquidez. Como eu falei, muitas dessas empresas financiaram um crescimento ainda como empresas privadas, através de investidores privados, e esse é o momento, essa é a porta de saída que muitos investidores utilizam para realizar os investimentos. E aí, recuperar o capital investido para investir em novas empresas e isso fazer o ciclo girar. Existem também motivações como por exemplo, profissionalização, sucessão familiar, né? E muitas vezes existe um fundador da empresa, os herdeiros eles não têm interesse muitas vezes em continuar, em perpetuar o negócio dentro da estrutura, né, 100% familiar, então eles procuram abrir capital de modo a profissionalizar, melhorar a governança, e a partir daí digamos, fazendo essa transição para o mercado, de modo que eles conseguem, enfim, levar a empresa para o próximo capítulo. Então, são várias as motivações, não, que você está listando, e todas elas têm a finalidade específica de manter a empresa viva ao longo do tempo. Pode ser que uma empresa de capital fechado, que tem os seus sócios ali, o pater famílias, os herdeiros, pode ser que eles não tenham interesse em fazer a gerência, a gestão da empresa nos momentos seguintes do tempo, fazem uma abertura de capital, e nessa abertura de capital acaba ocorrendo que novos sócios vão aparecer, vão surgir, vão comprar parcelas ou não significativas
das ações ordinárias e poderão montar a sua própria diretoria, a sua própria gestão, ainda mantendo-se os sócios anteriores, os antigos, mas agora mais como acionistas e mais como detentores de lucros e distribuição de dividendos. É por aí que as coisas caminham, não é verdade, João? Exatamente. Mas como eu falei, as motivações são inúmeras. Eu lembro muito lógico, aconteceu há muito tempo, mas, por exemplo, o caso da Amazon, né, ela não tinha necessidade de capital externo, ela na verdade, à época, ela era geradora de capital de giro, ela não consumia capital de giro. Então, quanto mais ela crescia, mais ela tinha capital. Mas ela precisava de credibilidade. Então, ela tornou-se pública com o objetivo de ganhar visibilidade e ganhar essa percepção do comprador, do cliente, que ela é uma empresa sólida. E para isso ela tomou o caminho de se tornar uma empresa pública. Essa vantagem, por exemplo, eu também vejo, como você mencionou, nas empresas de incorporação imobiliária, né? Uma vez que você torna-se pública e você torna-se uma companhia aberta, você passa a ter balanços auditados, balanços públicos, demonstrações trimestrais revisadas, e isso dá muita transparência, dá muita credibilidade ao negócio. Então, para o cliente comprando um imóvel, por exemplo, na planta, na minha percepção, dá uma segurança até maior sobre a solidez financeira da empresa. Uhum. João, me diz o seguinte, a empresa faz o IPO, ela deve ter, se ela quiser manter o controle, ela deve ter alguns cuidados. Como é que é a vida dessas empresas, principalmente essas grandes empresas pós um IPO? Porque está cheio de gigantes que também podem vir junto com outros interesses, não apenas o interesse de ser um sócio da empresa. Às vezes tem interesse de tomar conta da empresa. Que cuidados a empresa deve ter? Não, assim, a vida, o que muda na vida de uma companhia aberta é que ela passa a não ter que prestar contas apenas aos sócios, aos proprietários, mas ela passa a ter que prestar conta para o mercado em geral, né? Então, ela passa a ter uma série de obrigações periódicas, né, de manter essas informações atualizadas. Existem uma série de regulamentos que precisam ser observadas sempre que acontecer algum fato relevante, né? Existem uma série de formulários, além das demonstrações financeiras, que precisam ser mantidos atualizados, de modo que o investidor sempre tenha uma informação útil para tomar a decisão de, eventualmente, comprar ou vender as ações pós-IPO. Né? Obviamente que é importante também uma estrutura de governança sólida, justamente para evitar esse tipo de interferência, tanto de acionistas novos, como, eventualmente, dos controladores ainda terem algum tipo de preponderância, né, nessa gestão, nessa administração, e isso acaba que influencia a empresa como um todo, porque acaba que impacta sistemas, acaba que impacta controles internos, qualidade das informações. Então, todo o nível de governança, qualidade de informações, controles, processos, tudo isso precisa ser visto ainda com mais rigor. Então, nós temos estamos num ano ainda difícil, mas temos um novo horizonte que estamos vendo mais azul pela frente. Estamos chorando a morte de milhares e milhares de brasileiros, infelizmente, mas estamos, do ponto de vista econômico, estamos observando que a economia brasileira pode crescer esse ano quase um pouquinho acima de 5%, e estaremos voltando praticamente para os níveis de 2019. O horizonte de crescimento dos próximos anos está em torno de uns 2,10%. Há um cenário aí que estamos um pouco preocupados, que é o cenário da inflação,
também do aumento da taxa de juros, mas do ponto de vista do mercado de capitais, na medida que ele é visto mais como algo de longo prazo, creio eu que, não sei se você compartilha da minha opinião, mas creio eu que temos um bom futuro pela B3 aqui na frente, não é verdade, João? Concordo, a perspectiva para esse ano ainda é muito positiva, né? Para você ter ideia, esse ano a gente já teve mais de 100 bilhões de reais em transações com ações, um total de 54 transações, eu acho que a gente teve mais uma ou duas ontem, esse número já vai para 56, um número ainda maior de volume financeiro. A expectativa de fechar o ano, né, tem algumas grandes aí para acontecer ainda esse ano, a expectativa é chegar na casa de uns 150 bi, né, porque esse número ainda tem mais 50 bi em transações, né. Só o IPO da Raizen, que é aquela joint venture entre Cosan e Shell, né, espera-se que movimente 13 bilhões de reais. Então, eu acho que tem uma expectativa muito boa ainda para 2021, e eu espero que realmente esse cenário continue em 2022. Bom, João, estamos chegando ao final do nosso programa. Já te faço o convite para que a gente faça outro programa mais para frente, porque você tem uma riqueza muito grande de informações sobre este pujante mercado. Dou a palavra a você para as tuas considerações finais. Professor, muito obrigado. É sempre um prazer falar sobre o mercado de capitais. Eu sou um entusiasta, como eu acho que talvez tenha transparecido aqui. Para mim é uma ferramenta muito importante de qualquer país desenvolvido. Nós, como consultores, somos uma pequena engrenagem, como auditores, somos uma engrenagem nesse mercado e como eu falei, é sempre um prazer falar. Eu gostaria só de agradecer a oportunidade e me colocar à disposição para outras oportunidades. Com certeza virão, com certeza virão. Então, muito obrigado, João Rafael Araújo Filho, sócio líder da área de transação da Grant Thornton Brasil. E a você, meu caro economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, obrigado por estarem conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E até o próximo programa. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.